Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito bom. Muito bem-vindos aqui ao Café da Manhã do Informa, ao Café da Manhã Networking do Informa. Meu nome é Ivan Oliveira, eu sou diretor da GFK, diretor da área de saúde, que engloba Health e Consumer Health. Nós fazemos estudos de pesquisa de mercado. A GFK é hoje um dos 4 maiores players de pesquisa no mundo. É um instituto alemão, nascido na década de 30, ou seja, há 80 anos, e que teve sua internacionalização principalmente a partir dos anos 80. Estamos no Brasil já há 15 anos com a marca GFK e há 25 como instituto. E o nosso negócio é fazer pesquisa de mercado, é entender qual é a opinião do teu stakeholder, do teu paciente, do teu médico, de forma primária. Então, de maneira geral, nós ouvimos diretamente as pessoas que fazem diferença no seu negócio, no seu dia a dia. Vocês talvez não tenham ouvido falar ainda da GFK, mas certamente a partir desse ano vocês vão ouvir falar muito. A partir de maio, a GFK começa a divulgar os seus primeiros números de audiência televisiva. É o primeiro instituto a fazer de fato frente ao Ibope e a mudar os números do mercado publicitário aqui no Brasil. Então fiquem atentos a essas 3 letrinhas. GFK. GFK significa Growth from Knowledge, em inglês. Crescimento a partir do conhecimento. Isso porque a GFK nasceu na universidade. A GFK nasceu lá em 1934, a partir de um grupo de acadêmicos que queria entender o comportamento do consumidor. E na busca por entender o comportamento do consumidor, passou a desenvolver técnicas, metodologias, formas de abordar esse consumidor e depois não só o consumidor, mas também o stakeholder de forma geral de um processo de negociação, de comercialização de um produto, de forma a entender cada vez melhor como é que se dão essas relações de consumo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre alguns números. E eu quero dividir com vocês 3 números. E vai ser fácil vocês saírem dessa conversa com esses números na cabeça. Porque eu vou falar dos números 3, 4 e 5. Hoje a minha conversa com vocês é sobre 3, 4 e 5. Eu vou falar sobre 3 necessidades básicas que a indústria farmacêutica tem ao redor do mundo. Vou falar sobre 4 formas como a pesquisa de mercado pode ajudar a responder essas 3 necessidades básicas. E por fim, eu vou falar de 5 atitudes que vão fazer de 2015 um ano melhor, um ano para se vencer a crise. 3 necessidades da indústria farmacêutica mundial. Como eu estava falando, a GFK é uma empresa global. A gente está presente em mais de 100 países. E nesses 100 países a gente ouve a opinião das pessoas que fazem parte dos processos de consumo e de produção. E existem equipes especializadas em healthcare. Essas equipes especializadas em healthcare, conversando no mundo inteiro, chegaram à conclusão de que hoje a indústria farmacêutica, não importa onde você esteja, se você trabalha na indústria farmacêutica, você vai estar debaixo de 3 grandes desafios. Qual que é o desafio hoje da indústria farmacêutica? É oferecer inovação, proporcionando uma experiência cada vez mais relevante a um número maior de pessoas. 3 necessidades: inovação, experiências relevantes e acesso. O que exatamente é inovação? Inovação é pipeline. Inovação é você ter o que oferecer num ambiente em que a gente tem a todo tempo queda de patente, entrada de genéricos, de similares,
um ambiente que favorece, no longo prazo, a guerra de preço. Então, se você não tem pipeline, os seus produtos estão fadados a caminhar por esse funil e chegar numa guerra de preços. E aí você está numa guerra, você pode sobreviver ou não. Inovação significa ter pipeline, oferecer novos produtos. E esse é um grande desafio da indústria farmacêutica hoje. Em todo o mundo, a maior preocupação é qual será o meu lançamento daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. O que eu tenho no meu pipeline que vai fazer a diferença no mercado daqui a algum tempo? Quando se fala em inovação, é importante lembrar e conhecer um número. 70% dos produtos falham em alcançar o forecast para o ano 1 que eles tinham feito antes do lançamento. 70% de maneira global falham em fazer o forecast. Por quê? Bom, eu enxergo duas principais razões do porquê os 70% dos produtos falham ao atingir o forecast ano 1. O primeiro é a falta de informação. As pessoas dentro das empresas, elas não têm a informação necessária para conseguir fazer um plano adequado, para conseguir fazer um forecast adequado, sofrem uma pressão tremenda, especialmente se eles não estão na matriz, que é o nosso caso aqui no Brasil, para atingir um número que vai ser imposto goela abaixo, vamos dizer assim, e esse número precisa ser reportado, precisa entrar no forecast. E nessas horas o forecast falha. Mas acho que esse é um caso, embora até comum e cotidiano, eu não diria que é o caso das grandes empresas. As grandes empresas, elas falham, de fato, não é na falta de informação, é no excesso de informação, ou no não saber o que fazer com a informação. O sujeito está lá, recebe relatório de todo lado, recebe número de todo lado, e não sabe trabalhar esse número, não consegue, não tem capacidade de produzir um pensamento que faça diferença na hora de calcular o forecast. Minha dica: chegue perto de um instituto, de alguém que consiga oferecer um analytics, uma análise, um trabalho melhor desses dados. Desafie, se você já trabalha com um instituto de pesquisa, desafie o seu atendimento a tirar dessa massa de dados realmente qual é a parte que se aproveita e como se aproveita. O que é acionável dessa massa de dados que hoje a gente chama, em alguns casos, até de Big Data. Mas eu não estou falando só do Big Data, não. Big Data é algo mais abrangente. Eu estou falando exatamente daquele monte de relatórios que você deve receber quase toda semana e não sabe o que fazer com aquele número. Desafie a sua equipe de Business Intelligence. Desafie o instituto que faz o tratamento de dados para vocês, para trazer informações mais inteligentes e fazer forecasts melhores. Só que fazer o forecast não é o suficiente, porque eu faço o forecast, eu lanço o produto. E hoje nós vivemos a era da experiência. Muito mais, ou mais profundamente ainda do que a era do relacionamento, de que se fala tanto, hoje nós vivemos a era da experiência. E o segundo desafio da indústria é gerar experiências relevantes nos seus stakeholders. Não só nos seus consumidores, mas também nos médicos a que vocês visitam, no varejo com quem vocês trabalham. Essa geração de experiência, ela pode ter as mais variadas formas. Ela pode ser positiva, negativa, ela pode ser perpétua, ela pode ser uma experiência pontual.
O que é importante quando a gente fala em gerar experiências relevantes? Que elas sejam consistentes e contínuas. E positivas, claramente. Hoje, quando se fala em gerar experiência e relacionamento com o consumidor, muita gente tem uma ideia, e hoje se fala muito nas indústrias, de usar a mobilidade e usar a facilidade de acesso a essas pessoas para falar com elas, para gerar uma experiência melhor. Então, normalmente, existe alguém, talvez até alguém mais novo, lá dentro da empresa que vai falar assim: tem uma ótima ideia. Por que a gente não cria um aplicativo que vai lembrar o nosso paciente como é que eu uso o meu medicamento? Eu acho uma ideia muito interessante. Ela é muito útil em muitos casos. E eu só queria dizer que isso não é tão novidade assim. Hoje, de acordo com um levantamento da GfK, existem aproximadamente 31 mil aplicativos relacionados à saúde, bem-estar, ajuda para gente que precisa tomar remédio, aconselhamento, guia. Vou dar um exemplo muito claro e popular. Muita gente tem no celular um aplicativo da Nike, chamado Nike Run. É um aplicativo que ajuda você a correr, a estabelecer metas, a monitorar o seu desempenho de corrida. Não importa qual é a marca de tênis que você tenha, não importa qual é a marca de uniforme de corrida que você usa. Você está usando um Nike Run. A marca transcende aquilo que você compra. E na verdade ela te influencia de alguma forma a que você compre, a que você a compre. Isso é gerar experiência relevante. Não é simplesmente fazer um app, um aplicativo, mas é ter, de fato, uma relevância junto a esse público com quem você está se relacionando. O terceiro ponto, o terceiro desafio é acesso, justamente. Então você tem que inovar, trazendo experiências relevantes, com acesso cada vez maior. E acesso, claro, tem a ver com preço, tem a ver com distribuição, mas tem um desafio cada vez maior que tem a ver com regulação, com aspectos regulatórios, com entender como é que funciona a política e a mecânica do lançamento de um novo produto para conseguir chegar no mercado no menor tempo possível. De novo, dados da GfK e do MAA, o órgão regulador a Anvisa da Europa. Hoje, medicamentos têm levado até 1 ano a mais do que havia sido planejado para chegar ao mercado devido a dificuldades regulatórias. E essas dificuldades regulatórias elas acontecem muitas vezes porque as políticas públicas não são tão claras, porque as regras das Anvisas, mundo afora, não são tão claras, e porque a própria indústria falha em conhecer exatamente como são essas regras e quais são essas regras. É por isso que de tempos, alguns anos para cá, a divisão de mercado de acesso tem ganho tanta importância dentro da indústria farmacêutica. E se vêem cada vez mais equipes experientes de pessoas acostumadas a lidar com o governo, relações institucionais, para entender exatamente esses meandros e conseguir prover acesso mais rapidamente à sua população. Então, só retomando os 3 desafios da indústria farmacêutica: gerar inovação e pipeline, provocando experiências relevantes no seu consumidor ou no seu stakeholder, de forma a promover acesso cada vez mais amplo aos seus medicamentos. Esse é o número 3. O número 4 é 4 formas que a pesquisa de mercado pode ajudar a indústria farmacêutica a resolver esses desafios. Eu vou dar só aqui alguns exemplos de metodologia que a pesquisa de mercado pode ajudar vocês. Eu vou pedir licença para dar uma olhadinha na minha cola,
porque normalmente eu estou aí com vocês falando no PowerPoint, tem um material para me ajudar. Hoje a gente está fazendo diferente, estou gravando esse vídeo, então tem uma colinha aqui para me dar uma força. Então, 4 formas da pesquisa de mercado ajudar vocês. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que entender o que é inovação do ponto de vista do stakeholder. Saber como é que é a melhor forma de comunicar essa inovação para esse stakeholder. Quando eu falo stakeholder, eu estou falando do paciente, eu estou falando do médico, eu estou falando do varejista que faz a ponte entre uma comunidade e outra, entre um público e outro. Quando eu estou falando de inovação para esse público, eu estou falando de saber qual é a melhor forma de comunicar aquilo que você tem de novo. E quando a gente fala em comunicação, um bom estudo de mercado vai ajudar você a refinar a mensagem, a deixar essa mensagem da forma que ela alcance a sua melhor performance, seu melhor desempenho. Uma mensagem, ela precisa de 3 elementos para ter um bom desempenho: credibilidade, relevância e mobilização. Toda mensagem precisa começar com alguém acreditando que ela seja verdade. Não é simplesmente eu falar qualquer coisa e achar que as pessoas vão acreditar naquilo. Então, uma mensagem, ela precisa ter credibilidade. E para a mensagem ter credibilidade, muitas vezes você precisa escolher as palavras corretas. Você precisa saber o que dizer para que as pessoas acreditem mais naquilo que você está dizendo. A pesquisa de mercado ajuda vocês a escolherem essas palavras, a fazer a seleção daquilo que é proibido falar e daquilo que você precisa falar. Dou um exemplo claro. Tempos atrás a gente estava fazendo uma pesquisa para um produto ou para uma linha de produtos anti-idade. A proposta do produto era a de retardar o envelhecimento ou de ajudar a combater a oxidação de forma geral do corpo. E então eles tinham uma mensagem que começava assim: para você que quer se sentir sempre jovem, chegou o novo produto X. Pois bem, a gente levou isso para uma pesquisa, particularmente nesse caso para uma sala de grupo. Aqueles grupos de discussão em que as pessoas ficam, a gente fica atrás do espelho, as pessoas debatem ali dentro da sala. E foi muito interessante porque eram grupos de mulheres mais maduras e elas falaram: para eu me sentir sempre jovem, eu não quero me sentir sempre jovem. Eu sei que eu estou envelhecendo. Eu já tenho 45, 50, 55 anos. E aqui a gente fez uma descoberta muito interessante. As mulheres envelhecem mais do que os homens. Isso não significa, de forma alguma, mulheres que estão me ouvindo, que vocês aparentam mais. Não é nada disso. A mulher está acostumada a envelhecer desde que ela vira mulher. Desde os 12, 13 anos, a mulher começa a ter uma preocupação com a idade. E ela começa a viver as etapas da vida claramente divididas em idades, em faixas etárias. Então ela sabe que até os 15 anos ela vai ser uma mulher, dos 15 aos 18 ela vai ser outra. E ela vai convivendo com esse envelhecimento. Ao ponto de chegar aos 22, ela já está comprando creme anti-rugas, creme anti-idade, para prevenir o dano que a idade está causando nela. Então, quando a gente fez essa pesquisa e falava para você que quer se sentir sempre jovem, as mulheres falavam: não, eu não quero me sentir sempre jovem. Eu quero envelhecer bem. Eu quero aproveitar o meu momento de vida da melhor forma. E a gente conseguiu adaptar a mensagem de forma que ela pudesse ser crível, ter credibilidade,
justamente para aquele público com quem a gente mais queria falar. Mas além de criar credibilidade, a tua mensagem tem que gerar relevância. Não basta eu dizer, por exemplo, uma verdade que seja absoluta, até quase absoluta. Eu posso dizer para vocês, transporte coletivo é mais eficiente do que transporte individual, no sentido que ele transporta muito mais gente e você consegue andar mais rapidamente, dependendo da cidade, obviamente. Se você mora numa cidade do interior, aquelas bem pequenininhas, de poucos mil habitantes, em que praticamente não tem ônibus, por mais verdade que seja o fato de transporte coletivo ser mais eficiente, para aquela comunidade isso não faz o menor sentido, não tem a menor relevância. Muitas vezes a nossa comunicação com o nosso stakeholder, e aqui eu trago muito para o médico, né? Os médicos têm ouvido mensagens que são fáceis de acreditar, mas que para eles não tem a menor relevância, porque algumas indústrias, alguns fabricantes de medicamentos têm falhado em entender qual é a real necessidade de informação de um médico. E oferecem mensagens que são fáceis de acreditar, mas são chovendo molhado. E nisso que oferecem uma mensagem desse tipo, não se diferenciam. E, portanto, não geram relevância. E, portanto, a mensagem cai no esquecimento. E, portanto, a marca fica dependente de oferecer amostra grátis e de torcer para o médico lembrar deles na hora da prescrição. Quando uma marca gera relevância para o médico na sua mensagem, o médico também vai poder se tornar relevante para o seu paciente, trazendo uma informação diferente e que muitas vezes vai fazer eco com aquilo que esse paciente já ouviu e já pesquisou a respeito do problema dele. Então, saber o que dizer na mensagem, de forma que ela se torne crível e relevante, vai levar ao terceiro ponto, que é a mobilização. Porque não adianta nada eu chegar num médico e ele achar minha mensagem bonita, relevante e não prescrever meu produto. Então, a mensagem ela precisa gerar credibilidade, relevância e mobilização. Ela precisa fazer com que haja uma mudança de atitude. E essa pessoa que está recebendo essa mensagem se mobilize a mudar o comportamento dela de A para B, que seja de prescrever o concorrente a me prescrever. Por quê? Porque ele acreditou em mim. E isso a pesquisa de mercado ajuda muito a indústria farmacêutica a fazer. E ajuda então a vencer uma das batalhas de inovação. Uma outra forma que a pesquisa de mercado pode ajudar a indústria a vencer, quando a gente fala de gerar experiências relevantes, um estudo muito interessante é o de gerar ou de gerir os pontos de experiência. A sua marca tem pontos de experiência que são controlados ou não controlados. O que é ponto de experiência? É todo lugar onde o teu consumidor, o teu paciente, vai ter algum tipo de experiência com a marca. Antes a gente falava ponto de contato, não é somente o contato. Hoje a gente fala de experiência mesmo, porque a marca ela tem a possibilidade de gerar no paciente ou no consumidor um momento de vida que pode ou não fazer diferença, pode ou não ser mais relevante para ele. Quando a gente fala de gerenciamento de pontos de experiência, eu falo então de dois tipos. Pontos controlados é todo aquele ponto onde você vai colocar dinheiro e tem gerência sobre o que vai acontecer. Então você coloca dinheiro na mídia de massa, você coloca dinheiro na internet, você coloca dinheiro no tabloide, você coloca dinheiro no post de balcão. Todas essas formas são controladas, ou seja, eu consigo medir o que eu estou fazendo, a intensidade do que eu estou fazendo,
e consigo medir qual que é a performance disso. A pesquisa de mercado vai ajudar vocês em muitos casos, dependendo da transparência do cliente, de quanto que ele queira abrir o dado do investimento, por exemplo, em qual que é o retorno sobre o investimento que cada ponto de experiência tem fornecido. E você pode descobrir, surpreendido, que o investimento numa mídia social, o investimento num meio alternativo, numa ação de ponto de venda, pode trazer um retorno maior do que um investimento em algum tipo de mídia de massa que você teve que fazer porque a agência fez um plano bonito, fez um filme bacana, que falou, você precisa investir nessa revista, nesse jornal, nesse canal de TV, e o marketing ponderadamente, vendo aquele filme, se emocionou e falou, realmente eu tenho que investir aqui, faz todo sentido, eles trazem alguns números. Não estou falando contra as agências e contra todo o planejamento que eles têm, ao contrário, as agências estão aí para ajudar. Mas o que eu estou dizendo é que a pesquisa de mercado ajuda você a fazer as decisões corretas, ajuda você a dar a mão para a agência ou a ter a mão com a agência na hora de escolher o meio correto de investir. A pesquisa de mercado também, o quarto ponto, o terceiro ponto, estudos de preço. A gente vive num ambiente em que o preço do medicamento ele é não só controlado, mas onde você tem perda de rentabilidade ano após ano. A gente está chegando justamente nesse momento do ano em que se vai discutir a nova tabela, com todo esse ambiente político, econômico que o Brasil vive, e você tem que saber qual é o melhor posicionamento do seu preço, do preço do seu produto. Você tem que entender como é que o seu concorrente está posicionando o preço dele, como é que isso está influenciando o mercado. A pesquisa de mercado consegue ajudar você, por exemplo, a entender, no momento da perda de patente de um medicamento maduro, qual é o posicionamento de preço que vai gerar a menor perda de market share. Porque eu coloco o meu preço, que eu vou perder eu sei, mas eu coloco o meu preço numa posição em que o meu consumidor, os meus consumidores mais fiéis vão continuar ali. E eu tenho uma menor perda de market share. E um quarto exemplo de como a pesquisa de mercado pode ajudar a indústria farmacêutica é entender o alcance da marca. A gente falou de ajudar a formatar a mensagem, a gente falou de medir o alcance, medir a experiência, medir o retorno do investimento, a gente falou de posicionamento de preço. Agora, qual tem sido o alcance da sua marca? Quando a gente pensa em produto, todo produto, se eu tenho um produto, o que eu quero? Que o meu produto seja escolhido, que as pessoas comprem o meu produto e de preferência que as pessoas comprem o meu produto mais do que elas compram do concorrente, não é mesmo? Só que isso, para chegar nesse ponto, existe um ciclo a se passar. Qual é esse ciclo? É um ciclo basicamente simples, 4 passos. A minha marca precisa ser primeiro conhecida do grande público. E quando eu falo de ser conhecida, aí eu vou ter, como a gente já falou de pontos de experiência, várias formas de chegar no meu público para que ele conheça a minha marca e possa passar ao segundo passo, que é a consideração. Então não basta que o público conheça a minha marca, é preciso que a minha marca seja considerada no hall de possibilidades. Vou dar um exemplo claro. Quando se fala de telefonia celular, eu acho que eu conheço todas as marcas de operadora que existem no Brasil. No entanto, até por conta da minha experiência do que eu já ouvi falar, existem 2 operadoras que não entram no meu hall de consideração. Todas as outras entram. Todas as outras eu falo, talvez um dia eu possa vir a migrar para essa operadora. Mas tem 2 que de cara já não entram no meu hall de consideração. E hoje não importa o que elas falam, o que elas me prometam e que preço elas me deem, eu não vou considerar nenhuma dessas 2 operadoras no meu hall de possibilidades. Então, conhecimento, consideração.
Passada a consideração, ou seja, cartas na mesa, o teu consumidor vai escolher uma delas. E pode ser que cada hora ele escolha uma diferente. Isso é o que a gente chama de experimentação. Então minha marca precisa ser conhecida, precisa ser considerada, ela precisa ser experimentada. Não basta as pessoas dizerem, nossa, eu acharia, talvez um dia eu experimente, e nunca experimenta. Você está fazendo produto à toa, está oferecendo serviço à toa, se as pessoas não experimentarem, concorda? E finalmente, o próximo passo desse ciclo é que fazer com que essa marca se torne a favorita do teu consumidor, a preferida, a compra mais frequente. Hoje, quando vocês pensam nas marcas que vocês têm em mãos, qual é esse alcance? O quanto você perde de um passo para o outro? E onde você tem perdido mais? Exemplifico. Existem marcas, vamos dizer uma marca que seja conhecida por 80% dos consumidores. E essa é uma marca muito boa, muito forte. Então, dos 80% dos consumidores, 70% dos 80% consideram usar a marca, ou seja, ela entra no rol de escolha desses consumidores. Então, ela tem um aproveitamento aí de 30%. Desses 30%, desses 70% que consideram comprar a marca, só 20% experimentaram a marca. E desses 20% que experimentaram a marca, 80% fazem dela a marca mais frequente. Onde é que eu tenho um problema? Eu tenho um problema de conhecimento? Não, muita gente conhece a marca. Tenho um problema de consideração? Não, muita gente considera a marca. Eu tenho um problema de experimentação. Muita gente considera, pouca gente está experimentando. E, contudo, a partir do momento que experimenta, tem uma boa experiência com a marca e ela se torna mais frequente. A pesquisa de mercado vai ajudar essa marca a entender que o seu problema está exatamente ali, em gerar experimentação, e vai dar caminhos para como é que essa experimentação pode acontecer. Seja observando o que a concorrência está fazendo, seja observando exatamente o que ninguém está fazendo e que possa gerar essa experiência. Ok? Então, 4 exemplos de como a pesquisa de mercado pode ajudar a vencer aqueles 3 desafios que a gente tinha falado lá no começo. E para fechar, eu gostaria de falar de 5 atitudes que vão fazer diferença em 2015. A gente está aqui sentado nessa sala pensando 2015, pensando na indústria farmacêutica, vivendo um momento difícil, 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas nas ruas no último domingo, protestando contra o governo, protestando contra as políticas e as despolíticas que existem por aí. E eu gostaria de fechar então falando de 5 atitudes que vão fazer diferença nesse ano de 2015. E essas 5 atitudes, elas têm a ver com quem está nessa sala. Porque quem está nessa sala é a liderança da indústria farmacêutica. Quem está nessa sala é gente que já passou por Collor, já passou por Lula, está passando por Dilma. É gente de experiência, é gente que sabe como conduzir o barco. Então, para você que está nessa sala nessa manhã e que está me ouvindo, e obrigado pela paciência por estar me ouvindo até agora, eu quero falar de 5 atitudes. A primeira atitude que eu quero falar para vocês é justamente essa. Se você é líder, dê o exemplo. Muita gente saiu às ruas no domingo e uma crítica que houve é que essas pessoas que saíram às ruas, muitas vezes elas mesmas querem dar o jeitinho, querem ser as espertas, querem pagar a meia entrada, falsificam um documento, dão uma sonegadinha aqui, dão uma encobridinha ali. Seja o exemplo. Hoje, mais do que nunca, mais do que nada, a crise que a gente está vivendo no Brasil é uma crise de valores. É uma crise de falta de exemplo. As pessoas se permitem cometer pequenos deslizes porque os grandes deslizes têm vindo à tona, estão à luz, e não existe uma liderança que assuma as rédeas e diga:
faça o que eu faço e não faça o que eu falo. Seja o exemplo que você gostaria de ver lá no topo. Seja o exemplo que você gostaria que houvesse mais no mundo. E trabalhe esses valores. Cultive valores que façam essa diferença. Segunda atitude: dialogue. Você sabe qual é o oposto de falar? O oposto de falar não é ouvir, o oposto de falar é pensar. Por quê? Porque se você vai pensando na resposta enquanto está ouvindo o outro falar, significa que você não está ouvindo. Significa que você já está se preparando, já se colocando numa defensiva. Então, segunda atitude, dialogue. E dialogar significa ouvir atentamente para falar com relevância. E eu falo de diálogos internos e falo de dia a dia. Eu estou falando para vocês aqui, muita gente tem um papel aí em vendas, em trade ou até em marketing. O meu recado é: trade e marketing, conversem-se, falem-se, dialoguem. Eu atendo a indústria farmacêutica e tenho visto muita gente da indústria de consumo vir para a indústria farmacêutica. Isso tem gerado um certo desgaste, porque quem vem com esse status de consumo para a indústria farmacêutica sabe que está vindo porque está trazendo um conhecimento que faz diferença. Versus uma pessoa de marketing, que geralmente é criada dentro da indústria farmacêutica e que tem uma visão muito particular e muito interessante sobre como funciona esse mundo. E o que tem acontecido? O marketing faz o seu planejamento estratégico com base nessa experiência de indústria farmacêutica e o trade vai trabalhar independentemente para colocar esse produto para vender, porque é isso que ele sempre fez lá na indústria de consumo. E marketing e trade não se conversam. E eu posso dar um exemplo vivo e claro de um cliente que eu tenho, um dos meus melhores clientes, ótimo para se trabalhar, gosto muito de trabalhar com eles, mas recentemente vivi uma experiência muito curiosa, em que eu fui chamado pela equipe de trade que me passou um briefing muito bem detalhado, dizendo como que eles conhecem, quais eram as necessidades deles. Quero conhecer meu stakeholder, quero conhecer o shopper, quero conhecer o consumidor, quero entender o comportamento no ponto de venda. Passou um briefing, a gente apresentou uma proposta, essa proposta foi aprovada. Na mesma semana em que a proposta foi aprovada, o marketing, a equipe de marketing do mesmo cliente que cuidava dos mesmos produtos, chamou a mim e outras empresas de pesquisa de mercado para um briefing. E o briefing era: queremos conhecer o shopping, o consumidor, queremos entender o comportamento de ponto de venda. Eu fiquei curioso com aquilo, porque a gente tinha acabado de aprovar a proposta com o pessoal de trade. Então, e ali a gente estava num ambiente competitivo, eu tinha outros concorrentes recebendo o mesmo briefing. Acabado o briefing, acabada a reunião de briefing, eu chamei meu cliente de lado e falei: fulano, você conversou com o fulano de trade? Ah não, ele está sempre muito ocupado, não consigo falar com ele, as nossas agendas nunca batem. Falei: e como é que vocês fazem esse planejamento? Do que você vai fazer versus o que ele vai fazer? Não, aqui as equipes são independentes, a gente tem autonomia para fazer os nossos planos, então cada um vai fazer o seu. Eu falei: pois eu podia ser bem esperto aqui e vender 2 vezes a mesma pesquisa para a mesma empresa, para o mesmo cliente, dentro do mesmo andar, porque vocês pediram com alguns ajustes exatamente a mesma coisa. Verdade? Eles pediram isso? Não só pediram, como já aprovaram comigo. Mas eu vou fazer uma proposta e vou apresentar para você. E a gente fez uma proposta e eu disse a eles, chamei as 2 equipes para conversar e disse a eles: olha, esse projeto custaria 2x se vocês tivessem caminhado do jeito como vocês falaram que iam caminhar. No entanto,
eu vou fazer esse projeto custar 70% de 2x, porque eu vou fazer a melhor combinação de tudo que vocês querem. E, enfim, eles aprovaram o projeto com a gente, os 2 projetos com a gente está fazendo, está entregando, mas claramente falta de comunicação entre as 2 equipes. Então conversem, dialoguem internamente e dialoguem com o mercado, conversem com seus stakeholders. Eu vou usar aqui uma frase do Moribe que eu ouvi e eu gostei muito. O Moribe fala assim: trabalhe para satisfazer as angústias do seu cliente. Quando você satisfaz as angústias do seu cliente, quando você responde não só a necessidade, mas a angústia, aquilo que está tirando o sono do cara, você vai ser um fornecedor relevante. Terceiro ponto que eu quero dizer para vocês: persevere. 2015 não está sendo fácil para ninguém. Pode ser que a crise demore um pouco mais a chegar na indústria farmacêutica, mas este é um ano de perseverança. Aquilo que vocês planejaram no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, é aquilo que tem que ser feito. Não tem espaço para atalho, não tem espaço para improviso, porque os erros podem custar muito em 2015. Persevere. A quarta coisa é respire. Ao mesmo tempo que você persevere, você respire. Porque a falta de perseverança sobre o plano vai gerar uma afobação, especialmente das equipes mais júniores, em que eles vão querer resolver a todo custo, de qualquer forma. Você que é o sênior, você que é o líder, para, respira, segura a bola um pouco, orienta a equipe, rearranja o time. Porque sabe que senão o que acontece? Vocês viram, em julho do ano passado, o que acontece com uma equipe júnior que se desestabiliza? 7-1. 5 gols em 6 minutos. Por afobação, por não saber onde se colocar. Não foi isso que a gente viu? A maior vergonha que o futebol do Brasil já passou? Pois esse tipo de vergonha ela pode estar na nossa porta. E quem segura isso é quem é experiente. Então, quarta dica: respire. Lembre as pessoas do plano. Lembre que a gente está passando por um momento e que aquilo que a gente planejou é o que vai ajudar a gente a chegar ao fim do ano a bom termo e a passar pelos próximos anos a bom termo. E finalmente, eu me despeço dizendo a quinta dica de como passar por 2015. Comemore. Poxa, mas não é um ano para comemorar, pois comemore as pequenas conquistas. Comemore com a sua equipe, comemore com a sua família, comemore com você mesmo cada progresso que se teve, para que você consiga passar por 2015 de uma forma menos pesada, de uma forma mais eficiente e de uma forma em que você reconheça que você não só patinou e trabalhou, mas você efetivamente fez a diferença nesse mercado. Eu quero agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por terem me ouvido. Os meus contatos estão com a Silvia, com a Betânia, com o Moribe. Fiquem à vontade para me escrever, ivan.oliveira@gfk.com. Eu vou ter o maior prazer de responder o seu e-mail, de ser chamado para um briefing, de sentar para tomar um café, de ajudar vocês a trabalhar melhor dentro dessa indústria maravilhosa que é a indústria farmacêutica. Muito obrigado, um bom dia, um ótimo café para vocês. E eu deixo vocês agora com a Silvia, que vai apresentar o Pharma Show 2015. Muito obrigado.